Seja bem-vindo aos Pulos do Gato do Inglês. Aqui é John Becker, eu vivo e existo em 8 idiomas e nessa série de episódios você vai descobrir quais são os conteúdos essenciais para usar a conversação em inglês. John Becker, por que chama Pulos do Gato esses vídeos que você está gravando agora? Porque quem disse que não existem atalhos no caminho do zero a conversação? Quem disse que não existem conteúdos que se você sacar logo de cara, eles vão facilitar muito a sua vida e, portanto, vão encurtar ali o tempo que você demoraria para destravar. Ou seja, se você demoraria 2 anos para destravar sem alguns pulinhos do gato ali no caminho, você pode demorar aí, por exemplo, 7 meses. Então, no episódio de hoje, a gente vai dominar o passado do inglês. Esse vídeo eu não vou falar simplesmente para você aqui sobre o Simple Past, ou Present Perfect, ou Past Continuous. Eu vou falar sobre tudo que você precisa para desvendar o passado como um todo. Então, ele vai ser um vídeo bem abrangente, que eu te garanto que se você chegar até o fim desse vídeo, você vai ter uma compreensão assim, ó, você vai ter uma paz de espírito para falar de passado no inglês. E aí, claro, você vai ver as estruturas, você vai ver como elas funcionam, vai entender a lógica por trás e para você de fato aprender, né, adquirir o passado no inglês, você vai ter que usar. Porque contexto é rei, repetição é rainha. Então é através do uso em conversação que você vai consolidar isso aqui. Mas nesse vídeo o que você vai entender quais são os passados, como funciona, qual é a lógica por trás deles, qual é o mais importante e etc. Que é basicamente o passo zero. Sem mais delongas, vamos nessa para o nosso conteúdo de hoje. Então, primeira pergunta, John, quantos passados existem no inglês? O número de passados, presentes e futuros é o mesmo. São 4 tensões para o passado, para o presente e para o futuro. E essas 4 tensões, né, são 4 categorias. Existe a categoria simples, a contínua, perfeita e perfeito contínuo. Para o presente, passado e futuro. Ou seja, existe o presente simples, o presente contínuo, perfeito e perfeito contínuo. Passado também, futuro também. Para você que está vendo esse vídeo agora, que quer finalmente que entre na sua cabeça aí o uso do passado, tá? Porque eu pessoalmente, eu acho que entre passado, presente e futuro, o passado é o mais complicadinho no inglês, o futuro é muito fácil, o futuro é muito fácil no inglês. O presente, putz, é fácil também. Aí o único que dá assim uma complicadinha na vida do jovem é o passado. E bom, para você conseguir falar inglês, você precisa saber e dominar todos esses passados aqui? Não. Uma coisa é você querer palestrar em Harvard ou escrever um livro sobre a sua vida em inglês. Para isso, é bom que você entenda todos, né? Domine todos. Mas para você de fato destravar no inglês, começar a falar inglês, você não precisa saber tudo isso aqui. Na verdade, existem aqui, ó, 2 tempos, quiçá 3, tá? Vou botar um terceiro aí de bônus. Que se você entender eles e conseguir usar esses 3, né, esses 2,5 ali, que o terceiro ali ainda é um extra. Se você conseguir usar esses 3 tempos verbais, você já vai estar falando muito bem no passado, em diversos tipos de situações. Vamos entender então quais são esses tempos verbais que você vai dar foco agora, que você vai colocar energia, que você vai despender ali horas da sua vida, e quais que você vai meio que fazer a Kátia agora, fazer a Kátia cega, né? Vai falar, não, isso aqui é um problema meu do futuro, que o John Becker do futuro vai lidar com isso aqui, você do futuro vai lidar com isso aqui. Então eles são os que você vai esquecer agora por um momento, por alguns meses na sua vida que existe. Você vai esquecer do passado perfeito e do perfeito contínuo. Você esquece mesmo, aqui, ó, esquece. Existe, mas não é importante agora. Se você não domina ainda nem o simples, nem o contínuo, não está na hora de dominar esses 2 ainda também. Saiba que existem, mas não se preocupe com eles agora. E bom, quando a gente fala de passado simples e passado contínuo, aí já é um pouco mais frequente. Só que entre esses 2 ainda tem um que eu vou falar, cara, foca primeiro nesse, depois você vai para o outro. E, óbvio, você deve estar já imaginando qual que é, né? E você deve estar imaginando corretamente, que é justamente o passado simples. Então é esse cara aqui, que a gente vai dar mais foco agora no começo. Só que, John, você falou que tem 2 tempos verbais do inglês que são os mais usados para falar do passado, né? Então, são esses 2 aqui? Não. Na verdade, não é o Simple Past e o Past Continuous. Na verdade, é o Simple Past e o Present Perfect. Presente perfeito. E, bom, qual que é a diferença, né? Antes que eu
Antes de eu dar os exemplos, eu vou falar um pouquinho da diferença desses dois aqui, ó. Que você deve estar se perguntando agora. Simple Past e Present Perfect. No português, existe o passado e o pretérito perfeito, né? No inglês, não. No inglês, a gente vai ter isso que a gente chama de Simple Past e Present Perfect. O presente perfeito, como a gente viu aqui em cima, né, que existem essas 4 categorias, tem o simples, o contínuo, perfeito, perfeito contínuo. Lá no presente, ele está aqui, ó, né, que é o presente perfeito. É um dos 4 aqui, né? O presente perfeito, apesar dele se chamar presente perfeito, ele na verdade fala de coisas que aconteceram no passado, né, só que tem uma relação com o presente. Por isso que ele se chama presente perfeito, porque apesar de eu morei em tal cidade por 10 anos. Muitas vezes eu ainda moro na cidade. Então é um passado que tem relação com o presente. Por isso que o nome dele é presente perfeito. E, claro, existem algumas outras pequenas diferenças entre os dois, tá? Não é arbitrário. Tipo, agora eu tô afim de usar o Simple Past, agora eu tô afim de usar o Present Perfect. Existem outras variáveis, né? De você saber quando usar um e quando usar outro. Para ilustrar isso melhor, eu vou mostrar aqui alguns exemplos de frases, tá? Vai ter uma frase no Simple Past e uma frase no Present Perfect para a gente enxergar isso que eu estou falando melhor agora. A característica do Simple Past. Ele é usado para falar do passado de maneira geral e muitas vezes a gente vai usar ali uma coisa específica. Eu fiz tal coisa ontem. Então é um passado um pouco mais específico. O Present Perfect, ele, como eu falei já, né, ele é utilizado para falar de coisas que aconteceram no passado, que foram concluídas, muitas vezes, e algumas dessas coisas que foram concluídas, elas ainda têm uma relação com o presente. Como assim? Eu fiz o meu trabalho. Se eu fiz o meu trabalho ontem, né, por exemplo, eu fiz o meu trabalho. Hoje, ele está concluído, é um fato. Isso aqui foi, né, foi feito. Vamos ver os exemplos, é melhor do que eu ficar hipotetizando aqui. Aqui tem 3 exemplos aqui, ó, 3 frases praticamente iguais, só que uma delas está no Simple Past e uma delas está no Present Perfect. Né? A de cima é Simple Past, a de baixo é Present Perfect. Daqui a pouquinho eu vou explicar por que a estrutura é um pouco diferente, ó, por que tem essa diferencinha aqui, ó. Aqui é did, aqui é have, aqui é só why e aqui tem um have contraído. Daqui a pouquinho você vai entender por quê. Primeiro vamos só entender as frases. Aqui eu falei, I worked here for 2 years. E aqui eu falei, I've worked here for 2 years. Na primeira frase, quando eu falo que eu trabalhei aqui por 2 anos, usando o Simple Past, né? Então, ou seja, não tem nada aqui depois do I. Não tendo nada depois do sujeito, né? Sendo só sujeito, verbo e objeto, entende-se que eu não trabalho mais nesse lugar. Então, quando você fala assim, I worked here for 2 years, quer dizer, eu trabalhei por 2 anos. A pessoa vai entender que agora eu não trabalho mais. Agora, se eu falo I've worked here for 2 years, entende-se que eu ainda trabalho. Essa é a diferença. Ou seja, é um passado, né? Olha só. É algo que, aconteceu, né? Eu trabalhei por 2 anos, é passado. Só que é um passado que tem relação com agora. Outro exemplo, para ficar mais claro. Did you watch the movie yesterday? Simple past. Have you watched the movie? No primeiro, né, foi Did you watch the movie? Você assistiu o filme? Quer dizer o quê? Muitas vezes, quando eu pergunto Did you watch the movie, quer dizer que não existe a possibilidade de ver ele mais. Então, assim, você assistiu ou não assistiu? Porque se não assistiu, já passou, não vai ter reprise, né? Então é uma questão de fez ou não fez, né? Se eu pergunto Have you watched the movie, já dá um sentido mais amplo, tem uma relação com o presente, por quê? É como perguntar, você já viu tal filme? Então quando alguém te pergunta assim, você já viu tal filme? Existe a possibilidade de eu assistir ele agora se eu quiser. Eu nunca vi tal filme. Então, veja tal filme. Então isso é o present perfect, tem uma relação com agora. E outro detalhe, né, outra pitadinha do Simple Past é que a gente muitas vezes vai ser específico. Eu fiz tal coisa ontem. Hoje de manhã eu fiz isso. Então é algo que aconteceu no passado, ficou no passado, morreu no passado e acabou no passado. É o passado. Terceiro exemplo. Esse exemplo aqui é o melhor de todos. I lived in Europe for 4 years, né? I lived in Europe for years. I've lived in Europe for years. Aqui Só esse detalhezinho aqui, ó, já virou
present perfect. O que tem de diferença aqui? Quando eu falo I lived in Europe for years, entende-se que eu vivi por anos, não vivo mais. Aqui embaixo, quando eu uso I've lived in Europe for years, a pessoa vai entender que eu ainda moro. Então, ainda tem uma relação com o presente, né? Uma outra frase, outra estrutura, né, que acontece muito também é o I've been mais um verbo, né? Que é eu estive tal coisa, né? Então, por exemplo, I've been, melhor ainda. We've been married. Nós somos casados há tantos anos. Se eu falo we've been married for 10 years, entende-se que a gente ainda está casado. Né? Eu, uma pessoa hipotética. A gente ainda está casado. Agora, se eu falo we were married for 10 years, que seria o passado simples, né? Que seria, olha a diferença. We were married. Married. Aqui, já automaticamente, se eu falar we were, quer dizer que nós não somos mais. Então, essa é a grande diferença do Simple Past para o Present Perfect. Os dois são os tempos verbais mais usados para falar do passado em inglês. Os dois são muito usuais, então assim, é o feijão com arroz do passado no inglês, são esses dois caras aqui. E agora, nesse episódio, então, o que você vai entender é como usar eles. Como é que é a estrutura por trás deles, qual que é a lógica por trás deles, para que a gente consiga descomplicar, né? Se muitas vezes você viu lá um vídeo no YouTube falando de verbo regular, verbo irregular, aí você viu e falou assim, lascou agora. Esse aqui não entra na minha cabeça. O objetivo desse episódio é que entre na sua cabeça. Bom, primeira estrutura do Simple Past. Vamos lá, estrutura afirmativa, negativa e interrogativa. A estrutura afirmativa é muito simples, né? Sempre vai ter um sujeito, né? Então tem um sujeito aqui, ó, subject é o sujeito. O sujeito é quem está praticando a ação. E aí, qual que é a boa notícia para você que está aprendendo inglês? Em inglês, gente, nossa, inglês é muito fácil, olha só. Que a gente só precisa se preocupar, olha o que eu vou falar agora. A gente só precisa se preocupar em mudar o verbo em frases afirmativas. Nas negativas e interrogativas aqui, ó, nessas outras aqui embaixo, tanto faz. Porque quem vai sofrer alteração é o verbo auxiliar, que vai virar did. Lá no presente, né, o eu não quero era I don't, né? O eu não, tal coisa, era o I don't. No passado, o don't vira didn't. Acabou. E o outro verbo que vem em seguida, que ele não sofre alteração. No presente, para perguntar, a gente usava o do, né? Do you know? Do you want? Do you alguma coisa? No passado, eu usar o did. Acabou. Só isso, está no passado. E amém. Agora, no presente, a única coisinha ali que a gente vai ter que se atentar nas afirmativas. No presente, ó. No passado, a única coisa que a gente tem que se atentar são as frases afirmativas. Por quê? Vai estar o sujeito, né? Então, vamos supor aqui, eu, alguma coisa, né? Eu o quê? Eu sou no passado, eu era, né? Então, I was. Eu tenho que saber a forma do passado do verbo que eu quero. Esse verbo ele pode ser regular ou irregular. E aí depois eu tenho um objeto, né? Então o objeto é o que dá sentido completo à frase, né? Então, e muitas vezes sofre ação. Eu era, né? Então, ou eu estava here, né? Aqui. Eu estava aqui. Pronto, uma frase afirmativa. Tem um sujeito, um verbo no passado e um objeto. Qual que é o lance que eu estou falando agora de verbos regulares e verbos irregulares? E aí, ó, só para eu continuar aqui o exemplo, vamos pegar um verbo para se ver aqui para os três estruturas. I worked yesterday. Eu trabalhei ontem. Nessa frase existe um sujeito, um verbo no passado, né, que está aqui, ó, work, na forma do passado que tem ed, yesterday, ontem. Isso é um verbo regular. O verbo regular é só pegar ele, né, work, e colocar ed no final. Pronto, está no passado. Qualquer verbo regular é assim, né? Então, want, botou ed no final, wanted. Pronto. Need, needed. Botou ed, tá no passado. Só que existem uns caras que eles não são tão simples assim, que eles mudam um pouquinho mais, não é só colocar o ed. Por isso a gente chama eles de verbos irregulares, né? Então, o verbo to be, que seria I am, não existe
I am'd. Não é com ED, né? Ele é verbo irregular. Então, I am vai virar I was. Opa, esse W aqui ficou lindo. I was. I go vai virar I go vai virar I went. Então, a forma do passado do go é went. I went, eu fui. Eu fiz, I do vai virar I did. I have vai virar I had. Ah, John, mas aí beleza, eu vou ter que aprender todos os verbos irregulares para destravar no inglês? Não. Eu acredito que você, sabendo os principais ali, uns 10, você já consegue ter uma conversação simples. E existe uma lista de verbos que são mais importantes que a gente aprende primeiro, né? Mas, bom, voltando aqui para o exemplo do work, né? Vamos usar o verbo work para servir de exemplo. I worked yesterday. Eu trabalhei ontem, né? Eu tenho um objeto aqui, yesterday. Para eu negar ou perguntar, olha só a estrutura. I didn't work yesterday. I didn't work yesterday. Tá no passado. Eu não trabalhei ontem. Então o work ele fica sem alteração. Opa, word não. Work. Work. Então o work ele fica normal aqui, ó. Quem sofre alteração é o auxiliar, que vira didn't no passado. I didn't work. Eu não trabalhei. Aí eu complemento com o, né? Ontem, eu não trabalhei essa semana, eu não trabalhei, né? Tal coisa. Para perguntar a mesma coisa. Quem sofre alteração é o did aqui, né? Então, did you, né? Você trabalhou? Did you work? Você trabalhou? Aí se eu quiser adicionar, né? Ontem, ou hoje de manhã, this morning. Did you work? Você trabalhou? Então o did que indica passado. O work fica sem alteração. O didn't que indica passado. O work fica sem alteração. Beleza. Falando de verbos regulares e irregulares agora, vamos dar uma olhada aqui. O que você precisa saber de verbos regulares e irregulares? Algumas coisas. Primeiro, vamos falar dos regulares. Alguns verbos, eles terminam em E. Alguns verbos do inglês terminam em E. Alguns verbos regulares terminam em E. Por exemplo, o verbo use, né? To use. Ele termina em E. Então, verbos como esse, né, que terminam nessa letra, para eles irem para o passado é só adicionar o D. Tá tudo certo. Então, use vai virar used. Bom. Outros verbos, eles terminam em Y, só que antes do Y tem uma vogal. Esses verbos que antes do Y tem uma vogal, o que a gente vai fazer com eles? Só adicionar o ED. Então, play vai virar played, porque antes do Y a gente tem uma vogal. Agora, tem verbos que antes do Y tem uma consoante, como study. Os verbos como esse, que antes do Y tem uma consoante, que seria aqui um Y, né? Study, eles vão sofrer uma alteraçãozinha pequenininha, que é o quê? O Y, ele vai ser substituído por I. E aí a gente adiciona o ED. Então, studied, no passado, fica com I, porque onde era o Y, antes a gente tem uma consoante. E é só isso, basicamente, assim, de detalhes, né? Pra gente saber dos verbos regulares. Ah, o verbo normal, work, né? Então não termina em Y, não termina em E, só botar o ED. Então, work, botou o ED, acabou. Então, need, needed, want, wanted, wash, washed, watch, watched. Só botar o ED. E sobre os verbos irregulares. Quais são alguns dos verbos que eu recomendo que você aprenda primeiro, que não tem muita dificuldade, tá? Como que você vai aprender? Um contexto. Você vai montar pequenas frases sobre você, sobre a sua vida, sobre quem você é, o que você gosta, não gosta, usando os verbos irregulares. E quais são esses primeiros verbos irregulares que eu recomendo que você aprenda? O to be, que ele é o único verbo do inglês que tem duas formas no passado, tá? Ele pode virar was ou were. Se a gente vai falando de eu ou he, she, vai ser was. E as demais conjugações, were. You were, we were, they were. E só o I was e he, she, it was. São as conjugações que a gente usa was. Outros verbos irregulares que você tem que aprender para ter conversas básicas. O to go vai virar went. Go vira went. Do vira did.
Ah, John, mas para perguntar e negar a gente já usa o did, né? Sim, mas muitas vezes eu quero falar assim em inglês. Eu não fiz. Para eu falar que eu não fiz, eu vou falar I didn't do. Então aqui o negativo no passado, para indicar passado e indicar negação. E aqui o verbo principal sem alteração, porque o verbo principal ele tem sentido próprio. O auxiliar não. O auxiliar, literalmente, ele levanta a bandeja para o outro só. Então quando eu uso didn't, esqueça que vem do verbo fazer. Lembre que é um verbo auxiliar. Ele não tem sentido próprio. Beleza. Para perguntar a mesma coisa, né? Você fez? Did you do? Did you do? Então, o que eu escuto aqui? Você fazer, né? Ah, você fazer, só que tá com o did aqui. Então, isso aqui indica passado. Então, em inglês, isso é o você fez. Você fez? Did you do? Tal coisa, né? Você adiciona a frase ali. Você fez isso, você fez aquilo. Bom, que mais de verbos irregulares, frequentes, que é importante a gente saber ali desde o início, né? Speak, que é um verbo falar, né? Vai virar spoke. Alguns mudam menos, né? Aqui muda pouquinho. Speak vira spoke. Write, que é escrever, vira wrote. Também muda pouquinho. Write vira wrote. Listen é regular, bota o ED. Read é irregular também, né? Olha só que legal. Read, que é o verbo ler, no passado ele se escreve da mesma maneira, mas ele se pronuncia red, igual essa cor aqui, né? Vermelho. Só que escreve igual, mas pronuncia red, né? Então, eu li, se eu falar assim, I read é presente, se eu falar I read é passado. A escrita é a mesma. Que mais de verbos irregulares aí legais de saber desde o início, né? O verbo live é regular, learn é regular. Existem, né, os verbos eat e drink, mas eu pessoalmente não gosto muito de usar eles, porque no inglês, para a gente falar comer e beber, consumir, né, comidas, alimentos, a gente vai usar muito mais o verbo have do que qualquer outra coisa. Então, eu tomei café da manhã, I had breakfast. Eu almocei, I had lunch. Eu jantei, I had dinner. Então eles falam, eu tive o café da manhã, eu tive o almoço, eu tive o jantar, eu tive uma cerveja, eu tive uma coca, eu tive um churrasco, eu tive sushi. Raramente a gente vai falar que eu comi tal coisa, eu bebi tal coisa. E bom, então a gente percebe que, beleza, os verbos regulares eles são muitos, mas eu não preciso saber todos para ter uma conversa simples. Eu preciso saber ali uns 10, né, para começar a conversar. E isso que eu quero que você entenda sobre esse assunto. E a gente só vai usar eles em frases afirmativas. Nas negativas e interrogativas a gente usa o didn't para negar e o did para interrogar. Beleza, e o present perfect? E o danado do present perfect? Como que ele funciona? No present perfect a gente vai ter um negócio chamado particípio, tá? Porque no inglês os verbos eles têm duas formas no passado. Tem a forma do passado, né? Passado simples, comum, normal. E existe a forma do particípio. Novamente, igual os verbos irregulares. A gente não tem que saber o particípio de todos os verbos, só dos irregulares. Por quê? Os regulares eles têm a mesma forma do passado simples, no particípio é a mesma coisa. Né? Então, por exemplo, work no passado é worked e no particípio também. Os verbos regulares eles são assim. Os irregulares eles mudam um pouquinho mais, né? Então, do, por exemplo, vai virar done. Go vai virar gone. O to be vai virar been. Né? Que mais? Do, done, go, gone, be, been. Had, continua had, né? Então alguns dos irregulares, inclusive, não mudam também. Mas aí, bom, o que eu recomendo aqui em termos de passado particípio, tá? Para você não se complicar. Os mesmos verbos que você aprender irregulares, né? Lá no Simple Past, já aprende o particípio deles também. Então, se você viu que go vira went no passado, no particípio vira gone. Então, aprenda to go, né? Aprenda went e aprenda gone.
Aprendeu o verbo to be, né? I am, I was. Aprenda o been também, né? Que é o particípio dele. O particípio equivalente a eu falar assim no português, né? Tal coisa foi feita, né? Isso foi finalizado, foi realizado, foi concluído. Tudo isso é o particípio no inglês. Vamos lá, alguns exemplos de frases, né? I have, né? Contraído. I have contraído fica I've done. Aí eu completo com o objeto, my job. Eu fiz meu trabalho. I've, né? Então aqui, sempre que vocês verem I've, é I have contraído. I've done my job. Eu fiz meu trabalho. Para negar, né? I haven't done my job. Então, ou seja, para negar, a única diferença é que vai ter um not junto com o have. E a gente não contrai, né? A gente contrai na afirmativa só. Para interrogar, have you done your job? Né? Então, have you done? Né? Então a gente faz a inversão no começo ali, começa com have. Have you done? Você fez tal coisa? Aí eu completo com o que foi feito, né? Ou seja, a estrutura é simples, a diferença é que tem um novo personagem na história, que é o passado particípio. Beleza. Eu falei que ia ter um extra nesse conteúdo, que é exatamente o past continuous. O passado contínuo, ele é um cara que ele é muito de boa, ele é muito fácil. Por quê? A gente não precisa conjugar o verbo principal. E o segundo motivo pelo qual ele é muito fácil é que ele é igual no português. Para eu falar, né, que no passado eu estava fazendo tal coisa, eu estava indo, eu estava estudando, eu estava falando, eu estava escrevendo, a estrutura no inglês é igual. Eu, sujeito, to be no passado, estava, verbo no ing. E o que é o ing no inglês? Entenda isso. O ing é equivalente ao gerúndio, que é o indo, ando, ando no português. Então, sendo, fazendo, saindo, andando, comendo, bebendo, vivendo, viajando, tudo isso é o gerúndio. No inglês ele só tem um jeito de fazer isso, que é o ing. No português a gente tem 3 jeitos diferentes, né? Indo, endo, ando. No inglês é só ing, acabou. E o verbo, olha só, work vira working. Então é só adicionar o ing, não tem nenhuma complicação. Botou ing, tá no gerúndio. Por que eu coloquei esse cara aqui como extra? Você já consegue ter conversas em inglês só com o simple past e o present perfect. Mas o past continuous, ele é uma cerejinha do bolo, ele é o terceiro mais usado ali, né? Ele é legal porque a gente consegue falar de situações em andamento com gerúndio, né? Tanto no presente, quanto no passado, quanto no futuro. Então, tipo assim, eu tava fazendo tal coisa. Então, para contar histórias, isso é maravilhoso. Você tá contando uma história, você quer falar assim, eu tava indo, e aí eu tava falando com uma pessoa tal, e aí quando eu tava fazendo tal coisa aconteceu. Então, esse eu tava indo, eu tava fazendo, eu tava isso, eu tava estudando, eu tava falando, é muito bom para contar histórias, para conversar com pessoas. Por isso que eu coloquei ele aqui como extra. Eu nem ia colocar ele aqui não é nem o foco desse episódio, mas já vamos entregar aqui já então, né? Então, eu estava trabalhando, I was working, né? Eu estava trabalhando, isso é present, past continuous. Ou seja, a estrutura dele é o quê? Verbo to be no passado mais ing. Todos os tempos contínuos têm a mesma estrutura. A diferença é que o presente continuous, o verbo to be está no presente, né? Eu estou fazendo. No passado eu estava fazendo. No futuro eu estarei fazendo. É a mesma estrutura, no passado, presente e no futuro. Então, se você entendeu isso aqui, você meio que aprendeu todos os contínuos já. Em uma única página aqui, dá para você entender 3 tempos verbais em inglês. Outro exemplo, né? I was going home, né? Então, eu estava indo para casa. I, sujeito, was, verbo to be no passado, verbo mais ing, going, objeto, home. I was going home. Isso é o past continuous. Então, entendendo essas estruturas que a gente viu aqui, entendendo que existem 4 tensões verbais no passado, mas que 2 delas são pouco frequentes, tá? 2 são mais frequentes, e que existe um presente que é muito usado para falar do passado. Você já entendeu aqui, 80% do que você precisa entender para falar inglês no passado.
A gente entendeu as diferenças do Simple Past para o Present Perfect. Também você já avançou ali mais uma passadona larga. Viu exemplos aqui, ó, de palpáveis da diferença. A gente entendeu a estrutura do Simple Past. Entendemos que a gente só precisa se preocupar em mudar o verbo principal só nas frases afirmativas. Porque nas negativas tem o didn't, nas interrogativas tem o did. E o verbo principal não sofre alteração. Se é work, ele fica work. Se é to be, ele fica be. Se é to do, ele fica do. Ele não muda em negativa e interrogativa. Entendemos quais são alguns dos verbos irregulares que você vai se preocupar primeiro. Entendemos como que os verbos regulares mudam, né, que é botou o sufixo ed. E entendemos a estrutura do present perfect, né, que também é super simplérrima, que o particípio, né, passado particípio, muita gente se descabela, mas você não vai aprender todos os verbos de uma vez, você vai aprender aos pouquinhos, né, conforme você for avançando. E vimos aqui um tempo verbal extra, que é o passado contínuo, que é, pô, se você aprendeu o Simple Past, o Present Perfect e o Past Continuous, você consegue contar aí praticamente qualquer coisa de qualquer história no passado em inglês e você fala super bem já inglês no passado. Esse foi o pulo do gato sobre dominar o passado, né? Dominando o passado no inglês. Se valeu a pena para você, se você curtiu esse conteúdo, encaminha para aquele teu amigo que precisa induzir a conversação com você, para aquela pessoa que empaca no passado, que sofre, que se descabela. E eu te vejo do outro lado pro próximo episódio dos Pulos do Gato do Inglês.